Meu irmão, minha irmã, nós já estamos aí no 26º domingo do tempo comum e hoje nós vamos também continuar trabalhando o Evangelho de Mateus, mas hoje o capítulo 21, nos seus versículos de 28 a 32. Eu vou ler porque é uma parábola contada por Jesus bem pequena, então vou ler e depois vou explicando. Vamos lá. Naquele tempo, Jesus disse aos chefes dos sacerdotes e anciãos do povo: O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Vamos explicar então um pouquinho esse evangelho. Para a gente entender esse evangelho, nós temos que começar já com a carta de Tiago, no seu capítulo 1, versículo 22, porque eu vou trabalhar todo esse evangelho a partir desse versículo de Tiago 1, versículo 22, diz assim: Todavia, sede praticantes da palavra, e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E por que eu quis começar com esse versículo de Tiago? Para dizer que os atos valem mais que palavras. Essas, ou seja, as palavras devem acompanhar os atos. Se as palavras não acompanham os atos, elas se tornam palavras vazias e caem em descrédito. Então, palavra deve acompanhar o ato. Uma coisa caminha com a outra. Isso nós vamos ver então. O pai, aqui no Evangelho, o pai dá uma ordem. Olha que interessante. O pai dá uma ordem. Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Nós vemos aqui, Jesus conta então, um homem tinha 2 filhos. E o pai então dá a mesma ordem para 2 filhos. É interessante esse versículo. Um pai tinha 2 filhos. Nós vemos 2 filhos em várias situações da Bíblia. E eu quero pegar algumas situações da Bíblia que fala dos 2 filhos. Por exemplo, nós temos aí os 2 filhos. Caim, que era aquele que ofereceu para Deus os frutos do solo. Nós temos Abel, que é aquele que ofereceu para Deus a gordura de ovelhas. Então, 2 irmãos já. Caim e Abel. Nós temos depois mais 2 irmãos, que são Jacó e Esaú. Nós os encontramos lá em Gênesis 25, 27. Quer ver? Gênesis 25, 27. Quando os meninos cresceram, Esaú tornou-se um hábil caçador e homem rude, ao passo que Jacó era pacífico e morava em tendas. Então nós vemos, Caim deu frutos do solo e esses frutos não agradaram a Deus. Abel deu toda a gordura das ovelhas, deu aquilo que era de melhor das ovelhas e Deus se agradou da sua oferta. Depois nós vemos Jacó e Esaú. Jacó recebe o direito de primogenitura e nós vemos Esaú que vende para Jacó o seu direito de primogenitura. Em Gênesis 25 nós vamos ver então o que acabei de ler, o que um fazia e o outro. Então um era um grande caçador e o outro vivia nas tendas. Existe uma tradição judaica que diz o seguinte, preste bem atenção, olha, a tradição judaica diz que Esaú se situa na linhagem espiritual de Caim. Por quê? Porque Caim cuidava então dos frutos do solo e Esaú entra na sua linhagem espiritual. E Jacó entra na linhagem espiritual de Abel. Esaú era um caçador sanguinário,
ocupado em se prover de comida. Então, é como se a cultura rabínica vai dizer que Esaú pensava somente em si. Esaú só queria caçar e comer. E foi por isso que ele vendeu também o seu direito de bênção, de primogenitura, porque só pensava na comida. Então, ocupado em se prover de comida. E, enquanto isso, nós vemos Esaú interessado só naquilo que é material, e nós vemos Jacó, vai dizer o livro do Gênesis, que ele estava nas tendas. E isso na cultura bíblica significa que Jacó é aquele entregue ao estudo da palavra, nas tendas de Deus. Então nós vemos aí, Caim e Abel, repetindo, para a gente não perder a ideia. Caim e Abel, um agrada a Deus e o outro desagrada a Deus, ao ponto de um matar o outro. Nós vemos Esaú e Jacó, Esaú na linhagem de Caim e Jacó na linhagem de Abel. Esaú só pensava em si mesmo e Jacó pensava apenas na palavra de Deus, ficando nas tendas de Deus. Ele se tornou então discípulo de Deus, estudando a sua palavra. E nós encontramos também no Novo Testamento outros irmãos. Nós vemos lá em Lucas 10:39, Marta e Maria. Marta também preocupada com os afazeres da casa, enquanto Maria, como Jacó, na sua tenda, ela fez dos pés de Jesus a sua tenda e ali se tornou discípula, ouvindo a palavra de Deus. Depois também nós temos lá em Lucas 15, 2 filhos. O filho que vai embora de casa e o filho mais velho. Então, o filho pródigo e o filho mais velho. Agora, aqui nessa parábola, então por isso que Jesus está contando uma parábola de 2 filhos. Eu quis trazer no Antigo Testamento e no Novo Testamento também o que 2 irmãos faziam, o que 2 irmãos fizeram, como que era a vida desses 2 irmãos, para a gente poder chegar também nesses 2 irmãos aqui da parábola de hoje. Então, olha que interessante. O pai falou para um dos filhos: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O filho aqui dá uma resposta direta. Eu poderia até dizer uma resposta mal criada, cheia de orgulho. Não quero. Cheia de orgulho, mas ao mesmo tempo cheia de verdade. Não quero. Foi uma resposta direta e bruta. Uma resposta brutal. E na cultura bíblica, não se submeter à vontade do pai era considerado e equivalia a um pecado de rebelião. Então esse filho dizer para o pai que não quer, de forma direta e brutal, esse pecado dele correspondia a um pecado de rebelião, como se ele estivesse se rebelando contra o pai. Em seguida, nós vemos o segundo filho. O pai pede a mesma coisa, o pai dá uma ordem: vai trabalhar. Olha o que o filho faz. Sim, Senhor, eu vou, mas não foi. Um respondeu diretamente com brutalidade e depois foi. O outro respondeu com muita polidez, com muita educação, respondeu com palavras assim, cheias de ternura. Sim, Senhor, ainda considera o pai, chama o pai de Senhor. É muito interessante isso, foi um pedido polido, educado, reconhece a soberania do pai, o chama de Senhor, mas não vai. Então nós vamos falar primeiro agora do filho que respondeu com brutalidade e foi, e depois vamos falar do filho que respondeu com muita educação, com muita gentileza, reconhecendo até a soberania do pai, mas não obedeceu ao seu pai. Então vamos lá. Aqui o texto vai dizer, olha, o filho respondeu não quero, mas depois mudou de opinião e foi. Esse mudar de opinião aqui no grego, não está no grego escrito mudou de opinião. No grego poderia ter sido traduzido, ele se arrependeu e foi. Mas que arrependimento é esse? Existe na língua grega 2 palavras para falar de arrependimento. Uma palavra é metanoia e a outra palavra é metanelomai. Então, metanoia e metanelomai. O que é metanoia? A metanoia é um estado de uma pessoa que tem o coração totalmente mudado, passa a ter
aversão ao pecado. Isso nós encontramos em Mateus capítulo 4, versículo 17. Quer ver? Vale a pena a gente pegar Evangelho de Mateus. Daí em diante Jesus começou a anunciar: convertei-vos porque o reino dos céus está próximo. Esse convertei-vos aqui é metanoia, ou seja, mude totalmente o coração e passe a ter aversão ao pecado. Só que aqui, no evangelho de hoje, o termo que vai dizer que o filho depois mudou de ideia, mudou de opinião, se arrependeu, o termo aqui não é metanoia. O termo aqui é metanelomai. E o que significa essa palavrinha no grego? Significa dor, pena de ter cometido uma falta. O filho se arrepende de ter se comportado de uma maneira de afrontamento a seu pai, mas ao mesmo tempo essa palavra é usada, ela é usada também em Mateus 27, 3. Essa palavra metanelomai, Mateus 27, 3, quando vai falar de Judas. Vai dizer assim, olha, em seguida os soldados do governador levaram Jesus ao pé. Não, desculpa, mas Mateus 27, deixa eu pegar, isso, Mateus 27, 3. Isso, está aqui, olha. Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes. Então aqui essa palavra, metanelomai, que significa então pena de ter cometido uma falta. Só que essa mesma palavra, ela não basta ficar só naquele sentimento, no sentimentalismo, eu cometi um erro, eu cometi uma falta. Essa palavra metanelomai, ela leva a uma ação. Ela não é apenas palavra vazia, ela obriga a uma ação. Ou seja, não basta ficar no sentimento de dor, tristeza e ao mesmo tempo continuar agindo mal. É preciso ir como o filho foi, tomar posição e fazer a coisa certa. Então vamos lá. Metanoia, conversão do coração e aversão ao pecado. Metanelomai significa então, eu sinto muito pela falta que eu cometi, pelo erro que eu cometi, eu sinto uma dor, uma pena de ter afrontado o pai. Foi o que o filho fez. Então ele toma uma posição. O que Judas não fez, ele devolveu as moedas, mas não foi até Jesus e recomeçar a sua vida, entrou em desespero. Agora aqui não, esse filho foi rude com o pai, mas tomou um posicionamento na vida e foi lá e fez aquilo que o pai disse. Então, ou seja, a metanoia depende mais da graça de Deus e metanelomai depende mais de mim, cabe a mim realizar, fazer a minha parte. Então metanoia é a graça de Deus que me leva à conversão e metanelomai sou eu que tomo uma posição de responsabilidade em fazer aquilo que é certo. Então aquele que foi rude, que afrontou o pai, depois voltou atrás e tomou uma posição na vida e fez aquilo que era certo. Agora o segundo filho, que foi delicado, que foi educado, polido com o pai, que reconheceu a soberania do pai, na verdade, ele foi mascarado na obediência. Ele colocou máscara de obediência. Sim, Senhor, eu vou, e não foi. Então ele foi gentil, mas foi um falso, um mascarado nessa obediência. E por que, ou seja, os seus atos não acompanharam as suas palavras? Então, as palavras delicadas, como nós vimos em Tiago, palavras cheias de amor, de reconhecimento, mas os atos estavam, como os atos não acompanharam as palavras se tornaram vazias. E por que Jesus conta essa parábola, então, Jesus conta essa parábola para os fariseus e, ao mesmo tempo, para os anciãos do povo, os chefes dos sacerdotes, os anciãos do povo? Jesus conta essa parábola, na verdade Jesus está falando deles. Jesus está dizendo, vocês são esses filhos mais velhos que têm uma máscara de obediência, mas falam bonito, mas a palavra de vocês é vazia, porque os atos não acompanham as palavras. E quem são esses filhos mais novos que foram rudes, brutos com o pai, mas tomaram uma posição e fizeram o que é certo?
são os pagãos. São aqueles que virão depois de vocês. Pagãos, pecadores, aqueles que são deixados de lado, as prostitutas. E Jesus é isso que ele termina dizendo. Jesus vai dizer assim, porque até então os anciãos e os chefes dos sacerdotes, os sumos sacerdotes, se achavam salvos. Eles diziam, ou seja, o que era o pensamento judaico? O pensamento judaico, os mais velhos aqui, os sacerdotes, anciãos do povo, se achavam salvos. Para eles, bastavam ser filhos de Abraão que estariam salvos, enquanto que os pecadores já estavam condenados. Jesus muda e diz: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Essa palavrinha preceder aqui no grego, ela é muito dura, ela é radical. Vai dizer que as prostitutas e os publicanos vão tomar o lugar que estava preparado para os anciãos e para os fariseus. Ou seja, eles vão tomar o lugar de vocês e vocês ficarão de fora porque vocês têm uma obediência mascarada. Vocês têm palavras vazias e bonitas, mas os atos não acompanham as palavras. Enquanto que aqueles que até hoje disseram não, mas fizeram o que é certo, voltaram para Deus e acreditaram no Filho de Deus, que é Jesus, estes vão tomar então os seus lugares e vocês ficarão de fora. Palavra dura essa no grego. Vos precederão, vos tomarão o vosso lugar. Porque lendo aqui no português a gente pode pensar que não, que primeiro vai entrar então os publicanos e as prostitutas e depois eles entrariam. Não, aqui no grego a palavra é radical. Ela diz que eles ocuparão os seus lugares. Que Deus nos ajude. Que Deus nos leve a sermos como, quem sabe, esse filho que disse não, mas que obedeceu e que fez depois aquilo que era certo. Porque senão, se nós entrarmos num caminho de uma obediência mascarada, nós vamos perder aquilo que para nós é mais precioso, que é o tesouro do reino dos céus, que é a eternidade, que é a vida com Deus. Que o Senhor não permita que isso aconteça nas nossas vidas. Que por conhecermos Jesus, por servirmos na sua vinha, como ouvimos no domingo passado, não nos leve a pensar que já temos uma vida salva. A salvação se dá na obediência àquilo que Deus quer. A obediência vale mais que sacrifícios, vai dizer a palavra de Deus lá no livro de Samuel. A obediência vale mais que sacrifícios. Ou seja, não adianta colocar uma máscara de obediência com palavras bonitas se os nossos atos não acompanham as nossas palavras. Que o Senhor nos dê a graça de fazermos parte, então, desses que vão entrar no reino dos céus por misericórdia. Que tenhamos, por graça de Deus, uma conversão do coração e que essa parte que cabe a nós, que é a metanelomai, que nós possamos colocá-la em prática e tomar posicionamento na vida e fazer aquilo que devemos fazer. Que Deus lhe abençoe.